Graça e paz, meus irmãos e amigos. Seja bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. O silêncio de Cristo diante de Herodes. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Existe um momento na vida de Jesus que é, ao mesmo tempo, impressionante e perturbador. Um rei curioso, cheio de perguntas, ansioso por ver um milagre. E diante dele, o Filho de Deus em silêncio, sem resposta, sem explicação, sem manifestação. O texto diz: interrogava-o com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondia. Lucas capítulo 23 e versículo 9. Mas por quê? Porque Jesus, que ensinava multidões, que respondia a pecadores, que acolhia quebrantados, se recusou a responder Herodes. Hoje, nós vamos entender um dos silêncios mais profundos de toda a Bíblia. E talvez isso revele mais sobre nós do que imaginamos. Herodes Antipas não era um homem comum. Ele era filho de Herodes, o Grande, o mesmo que, anos antes, tentou matar o menino Jesus. Agora, como governante da Galileia e da Pérea, Herodes Antipas exercia autoridade política sob o domínio do Império Romano. Foi ele também quem mandou decapitar João Batista, um profeta que o confrontou diretamente por causa do seu pecado. Ou seja, Herodes já havia sido exposto à verdade. Ele já tinha ouvido a mensagem. Ele já tinha tido oportunidade de arrependimento. Mas, ao invés de se render, ele endureceu o coração. Quando finalmente encontra Jesus, o texto diz que ele se alegra, mas não porque encontrou o Salvador, e sim porque esperava ver um milagre. Herodes não estava interessado em transformação, ele não buscava perdão, ele não queria ouvir a verdade, ele queria um espetáculo. E é exatamente por isso que o texto revela algo profundo. Em Herodes não havia arrependimento, não havia sede de verdade, não havia busca espiritual genuína, apenas curiosidade. Jesus não responde apenas palavras, ele discerne intenções. Ao longo dos evangelhos, vemos que Jesus não se limitava ao que era dito externamente. Ele via o coração. Ele respondeu fariseus, respondeu pecadores, respondeu até questionamentos difíceis, mas sempre havia algo em comum. Havia abertura para a verdade. Com Herodes era diferente. Ali não havia temor, não havia arrependimento, não havia qualquer disposição para a mudança.
Herodes não queria conhecer a verdade. Ele queria assistir a um espetáculo. Ele não buscava salvação, ele buscava entretenimento espiritual. E aqui está um princípio profundo. Deus não se revela onde não há sinceridade. Por isso, Jesus não responde, não por falta de poder, mas por excesso de discernimento. Não por incapacidade, mas por autoridade. O silêncio de Cristo foi uma resposta ao estado do coração de Herodes. Jesus não responde curiosidade, ele responde sinceridade. Onde não há verdade no coração, não há manifestação de Deus. O silêncio de Cristo revela mais sobre o homem do que sobre Deus. Isso é muito profundo. Vivemos em um tempo onde se acredita que Deus precisa responder tudo. Deus precisa se explicar. Deus precisa provar algo. Mas esse texto revela: nem toda pergunta é digna de resposta. Porque algumas perguntas não vêm da fé, vêm da incredulidade. Aqui entra um ponto forte, apologético. O silêncio de Jesus não foi fraqueza, foi juízo. Herodes já havia rejeitado a verdade antes, já havia mandado matar João Batista, já tinha tido oportunidades e agora o céu se cala. Quando a verdade é rejeitada repetidamente, o silêncio de Deus pode ser a resposta. Quantas pessoas hoje são como Herodes? Querem ver sinais, querem sentir algo, querem experiências, mas não querem arrependimento, mudança de vida, compromisso com Deus. E continua esperando respostas. Ao longo dos evangelhos, vemos um padrão muito claro. Jesus nunca ignorou quem se aproximava com sinceridade. Ele respondeu: pecadores arrependidos que reconheciam sua condição, cegos que clamavam com fé, mesmo em meio à multidão, pessoas simples e humildes que buscavam de coração. A todos esses, Jesus respondeu. Ele falou, ele tocou, ele transformou. Mas também vemos o outro lado. Jesus ficou em silêncio diante de corações orgulhosos, mentes endurecidas pela incredulidade, pessoas superficiais que não queriam mudança, apenas sinais. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Não é apenas sobre quem fala com Jesus, mas sobre como se fala com Ele. Porque o que move o coração de Deus não é a quantidade de palavras, é a sinceridade do coração. Jesus sempre responde ao coração quebrantado, mas permanece em silêncio diante do coração endurecido. A pergunta não é apenas: por que Jesus não respondeu Herodes? A pergunta é: que tipo de coração eu tenho diante de Deus? Um coração curioso ou um coração quebrantado? O silêncio de Jesus diante de Herodes não foi um detalhe, foi uma revelação. Revelação de que nem toda busca é sincera,
revelação de que nem toda pergunta nasce da fé, revelação de que Deus não se manifesta onde o coração está fechado. Herodes viu Jesus, esteve diante da verdade, mas não estava disposto a se render a ela. E por isso, o céu se calou. Hoje, muitos ainda fazem o mesmo. Querem respostas, querem sinais, querem experiências, mas não querem transformação. E continua perguntando: por que Deus não fala comigo? Mas talvez a pergunta precise mudar. O meu coração está pronto para ouvir? Porque Deus ainda fala, Cristo ainda se revela, mas Ele não responde curiosidade. Ele responde entrega. Ele não se manifesta ao orgulho. Ele se aproxima do quebrantado. E talvez o silêncio que você não entende hoje não seja a ausência de Deus, mas um convite, um chamado ao arrependimento, uma oportunidade de alinhar o coração, um momento de voltar à verdade, porque quando o coração muda, a voz de Deus volta a ser ouvida. O silêncio de Cristo não é o fim da resposta, é o começo da transformação. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jesus não responde curiosidade, ele responde entrega. Que Deus continue iluminando a sua mente e que você abra o seu coração e se disponha a ouvir Deus falar ao seu coração. Te espero no próximo vídeo. Que a graça de Deus seja uma permanente na sua vida, em nome de Jesus.